Ben 10 e Avatar são exemplos de desenhos muito bons, mas suas sequências são bem decepcionantes. Tirando todos os personagens que o público gostava e colocando uma protagonista chata, ou ignorando tudo que já aconteceu e fazendo um reboot totalmente para crianças. Mas se os fãs odeiam quando isso acontece, porque as empresas continuam fazendo isso? Porque desenhos tão bons têm sequências tão ruins? Isso acontece por alguns motivos. Os principais são os criadores originais saírem do projeto ou eles testarem coisas novas e algumas vezes podem não agradar o público. A mais recorrente é a empresa decidir fazer um reboot totalmente para crianças, visando somente o dinheiro. Eu vou falar sobre 2 exemplos que isso aconteceu. E aí na descrição tem o link de alguns produtos de desenhos, como HQs de Avatar, que mostram coisas que não foram reveladas na série, além de outros produtos. Se você comprar qualquer coisa pelo meu link, vai estar ajudando o canal. Ben 10 é um dos melhores desenhos do Cartoon Network, na minha opinião, o melhor. Apesar de que para o ano que ele foi lançado, a série foi uma aposta alta, já que os desenhos que passavam nessa época não seguiam uma história fixa como uma série, sendo desconectados. E os que seguiam a história fixa já estavam estabelecidos. Mas ainda bem que o Cartoon Network assumiu os riscos e lançou o que no futuro se tornaria a maior franquia do canal. Em 2005 o desenho estreava. Sua história todo mundo conhece, um garoto que por acaso encontra um relógio capaz de transformá-lo em 10 aliens. Só que diferente de outros heróis, o Ben é só uma criança e se comporta como uma, fazendo o público-alvo, que é o infantil, se identificar. Apesar disso, o Ben aprende e evolui bastante ao longo da série. Desde que saiu, Ben 10 foi um sucesso gigante e seguiu assim ao longo de suas 4 temporadas. Não exagero dizer que ele marcou uma geração inteira. Uma coisa que eu acho que faltou nas sequências e tem no clássico é o perigo que os inimigos representam, principalmente o Vilgax. No episódio que ele é revelado aqui no clássico, parece mesmo que o Ben não vai conseguir vencer ele. Eu acho que as sequências não têm esse mesmo senso de urgência, apesar dos inimigos ainda serem bem fortes. Mas isso tem uma explicação. O Ben está mais velho e menos dependente do relógio. Com o fim do desenho, não demorou para uma continuação ser feita. Pouco tempo depois já estreava Ben 10 Força Alienígena, que agora acompanhava o Ben adolescente, com temas mais maduros para acompanhar sua audiência, e também um novo relógio e novos aliens. Ele também foi um sucesso. Depois dele tivemos o Supremacia Alienígena, que trazia uma ideia de aliens supremos, que poderia ter sido bem mais explorada. Após ele veio o Omniverse. Agora o Ben estava com o Omnitrix definitivo. Essa série foi bem odiada, pela mudança de traço que ocorreu de uma série para outra, mas hoje em dia ele é reconhecido como um desenho muito bom. Com o fim do Omniverse devido à audiência baixa e à queda da venda de produtos, além de outros motivos, um novo desenho estava sendo criado. Mas ao invés de eles respeitarem a franquia, que na época já era bilionária e a maior do canal, podendo continuar com o gancho que o Omniverse deixou, ou talvez explorando a fase adulta do Ben, talvez até com o Ben 10.000, mas não foi o que aconteceu. Em 2016 foi lançado o Ben 10 Reboot, ignorando tudo o que aconteceu nas séries passadas, com um traço infantilizado e sem uma história boa, sendo totalmente para crianças. Obviamente os fãs dos desenhos originais odiaram o Ben 10 Reboot. Mas apesar disso, ele não é péssimo. Tem sim bons momentos e bons especiais. Ideias boas que, se fossem utilizadas em uma das séries passadas, seriam muito bem aceitas pelo público. O Cartoon queria mostrar Ben 10 para uma nova geração e com isso vender mais produtos, utilizando a fórmula que estava dando certo na época. Por isso ele é assim. O reboot consegue agradar o público-alvo, que é o infantil. Em 2021 ele chegou ao fim, até hoje essa versão é bem odiada, mas hoje em dia alguns fãs reconhecem que ele não é tão ruim assim. Ben 10 tinha muito potencial para ser expandido em outras mídias, como filmes, uma adaptação realmente boa, além de jogos e quadrinhos, mas até hoje desperdiçam seu potencial. Avatar, assim como Ben 10, seguia uma história fixa. O desenho é ambientado em um mundo dividido em 4 nações, cada uma baseada em um dos elementos da natureza. Aqui o conceito de poderes, assim como de Ben 10, também é bem criativo. Algumas pessoas nascem com a capacidade de manipular um dos 4 elementos. Eles são os dobradores. E a cada geração nasce uma pessoa que consegue manipular os 4, o Avatar. Ele é responsável por manter o equilíbrio no mundo. As lutas do desenho poderiam ser chatas, personagens jogando poder um no outro. Na verdade, quando eu vejo uma luta dele, parece que eu tô vendo uma cena de um filme de artes marciais, de tão bem feita que elas são.
O desenho acompanha Aang, ele é o Avatar, precisa aprender a dominar os 4 elementos o mais rápido possível e encerrar uma guerra que dura mais de 100 anos. Após 3 temporadas, a série chegou ao fim, sendo um sucesso. Sua continuação estreou em 2012. Ao invés de mostrar como os personagens estariam adultos, na verdade todos eles morreram ou estão muito velhos, sendo substituídos por personagens nada interessantes. A protagonista é a Korra, Avatar que sucedeu Aang, mas ela é o completo oposto dele. Enquanto ele teve que carregar o peso do mundo em suas costas, a responsabilidade de encerrar uma guerra, tudo isso ainda sendo uma criança. Enquanto a Korra desde cedo já era uma prodígio, desde cedo ela foi treinada pela Lotus Branca. E mesmo assim ela ainda parece ser mais fraca que o Aang. Ela fez várias burrices, coisas que poderiam ser evitadas. Os criadores fizeram isso para diferenciá-la do Aang, mas mesmo assim essa personagem é muito chata, um dos piores Avatar. Outro ponto negativo, que para mim é um dos piores, é a tecnologia. Em A Lenda de Aang, a Nação do Fogo estava passando pela Revolução Industrial, e com o fim da guerra isso foi expandido pelo mundo, e evoluiu bastante. Mas eu não achei isso uma coisa boa, já que ela é usada em lutas, algumas vezes derrotando mestres da dominação. A tecnologia também veio para equilibrar os não dominadores, mas isso poderia ter sido feito de formas bem melhores. Em A Lenda de Aang, o Sokka usava um bumerangue, depois aprendeu a usar uma katana. A Ty Lee, amiga da Azula, conseguia incapacitar os dobradores, além deles perderem os movimentos por um tempo, se igualando a eles sem precisar de tecnologia. Apesar de todos os pontos negativos, que são muitos, a série ainda tem pontos positivos, como a animação, que melhorou muito visualmente, e ela também explora coisas bem interessantes, como quem foi o primeiro Avatar. Diferente de Ben 10, Avatar tem muitas coisas para lançar. O live action que já estreou, apesar de ser bem mediano e precisar melhorar muito, sua segunda temporada já foi confirmada. Além de um filme que terá o Aang e a equipe Avatar adultos. Já foi divulgado o nome da sequência de A Lenda de Korra, que se chamará Avatar Seven Heavens. Ele se passará em um mundo que um acontecimento abalou todo o planeta, que pode ter sido causado pela Korra, e o mundo foi dividido novamente, e o nome da Avatar se chamará Pa'vi. Esses dois desenhos têm sequências bem ruins, mas é bom ver que pelo menos teremos muito mais coisas sobre um deles.